Alô, prezados ouvintes, saudações fraternais. Meu nome é Peter Unruh e queremos hoje fazer uma apresentação de continuidade do último estudo que havíamos apresentado recentemente. Terminamos aquele estudo falando a respeito de três coisas importantes na vida: trabalhar para o Senhor, mas o mais importante, trabalhar ou ter comunhão íntima com o Senhor. Se não tivermos comunhão íntima com o Senhor, todo trabalho, no fim, não vai ser recompensado. Havíamos lido Salmo 90, verso 12, ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E, conforme Russell Shedd, os dias desperdiçados são justamente os que não trouxeram nenhuma lição sábia ao coração, não trouxeram nenhum benefício para a vida da pessoa. Hoje queremos meditar então sobre efeitos da intimidade com Deus. Se eu realmente estou vivendo uma vida de intimidade com Deus, uma comunhão íntima com o Senhor, quais serão então os efeitos disso na minha vida? Existe uma grande diferença entre religiosidade e intimidade com Deus. É possível ser muito religioso, cumprir os preceitos que a religião estabelece, sem intimidade com Deus. Já no Velho Testamento, o profeta Isaías fala: porque o Senhor disse, pois que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homem em que foi instruído. Então é possível apenas seguir preceitos humanos, mandamentos que a religião estabelece, sem cultivar realmente uma comunhão íntima com Deus. E temos muitos exemplos disso na palavra de Deus. Mas se eu realmente tiver comunhão com Deus, como isso vai se refletir na minha vida prática? Vamos pegar três exemplos de homens de Deus que tiveram comunhão íntima com Deus. Em primeiro lugar, Isaías. Lemos para isso Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 encobriam o seu rosto, com 2 cobriram os seus rostos, com 2 cobriram os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então temos aqui a primeira evidência de uma comunhão íntima com Deus. A pessoa vai ficar ciente da sua própria pecaminosidade. Enquanto ela é apenas religiosa, ela pode até pensar que está cumprindo tudo aquilo que a religião estabelece. Mas quando a pessoa realmente está em comunhão íntima com Deus, ela vai perceber como ela é pecadora. Isso aconteceu com Isaías. Ai de mim que estou perdido. Ele cita apenas 2 pecados. Em primeiro lugar, o fato de ser um homem de lábios impuros e habitar no meio de um povo de lábios impuros. Nós iríamos dizer: bom, isso não é tão grave assim, mas na presença de Deus o pecado sempre fica algo muito grave, com consequências graves para a vida. Ai de mim, quando a pessoa está na presença de Deus, do Deus Santo, ela percebe a sua própria pecaminosidade. É interessante que no capítulo anterior, capítulo 5, Isaías havia proferido uma série de sentenças contra várias pessoas. Nós lemos então
Ai dos que ajuntam casa sobre casa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Ai dos que puxam iniquidade com cordas de vaidade. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Ai dos que são poderosos para beber vinho. Então nota quantas vezes ele fala ai falando sobre outras pessoas. Mas quando está na presença de Deus, ele fala ai de mim. Não é mais ai dos outros, mas ai de mim. Isso não quer dizer que o profeta de Deus não vai condenar o pecado dos outros, porém ela vai em primeiro lugar enxergar a sua própria pecaminosidade e vai dizer de mim. Aquela pessoa que nunca reconhece a sua pecaminosidade, só olha sempre defeitos dos outros, ela certamente não está em comunhão íntima com o Senhor. A pessoa em comunhão íntima com Deus vai enxergar, em primeiro lugar, a sua própria pecaminosidade. Os religiosos, sim, esse sempre aponta o pecado dos outros. Como disse o fariseu em Lucas 18, graças te dou, porque não sou como demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Então ela vai citando as boas qualidades, jejum, oração e assim por diante. Mas ele saiu do templo perdido, enquanto o publicano disse: tem misericórdia de mim, pecador. Então veja aqui uma grande diferença entre religiosidade e realmente cultivar uma comunhão íntima com o Senhor. Veja como o apóstolo Paulo se expressa, outro homem que tem muita comunhão com Deus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo também condena pecado, mas quando ele se olha perante Deus, ele disse: eu sou o principal dos pecadores. Realmente, esta é uma demonstração de comunhão com Deus. Pessoas com intimidade com Deus nunca são arrogantes, colocando-se lá em cima e os outros lá embaixo. Em que fase da vida você está? Está apontando o pecado dos outros ou está dizendo: ai de mim, estou perdido? Em consequência disso, Isaías recebeu a purificação. Quem está em comunhão íntima com Deus vai aceitar a sua própria restauração. E nesse caso, quando o anjo voa para ele com brasa viva. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo da sua mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz, com uma brasa, e tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Isaías reconheceu e aceitou a sua purificação. O que significava essa brasa viva do altar? Nós lemos que, por ocasião do dia da expiação, acontecia o seguinte: então Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Tomará também o incensário cheio de brasa de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e levará para dentro do véu. Então, o fato de o querubim pegar uma brasa viva significava: o sacrifício pelo meu pecado já foi queimado. Já foi feito o sacrifício pelo meu pecado, e essa brasa é uma prova de que alguém já morreu em meu lugar. Quando a pessoa está na presença de Deus, ela vai precisar reconhecer: Cristo já fez o sacrifício pelo meu pecado, e eu posso ter a minha vida restaurada, porque Ele já pagou o preço por mim. O segundo exemplo de homem com comunhão íntima com Deus temos na vida de Moisés. A Bíblia fala sobre ele, Deus dizendo:
e disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Claramente, não por enigmas, boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tivesses temor de falar contra meu servo, contra Moisés. Então, vemos aqui que Deus falava boca a boca com o seu servo Moisés. Claramente, e não como para outras pessoas. Era, portanto, um homem com comunhão íntima com Deus. E a Bíblia diz: era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas ele foi também o mais perseguido dos profetas. Numa ocasião, 2 milhões de hebreus queriam apedrejá-lo. E a Bíblia então mostra que Moisés é um grande intercessor pelos pecadores. Essa é uma outra qualidade de pessoas que têm íntima comunhão com Deus. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, esse povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, risca-me, peço, do livro que tens escrito. Então, veja que o povo havia pecado grandemente contra Deus. Deus então fala: com pestilência ferirei, eu rejeitarei, e te farei a ti um povo maior e mais forte do que esse. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão, porquanto a tua força fizesse subir esse povo do meio deles. E se matares esse povo como um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão, dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr esse povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste esse povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoarei. Mais uma vez temos aqui Moisés intercedendo a favor daqueles que o estavam perseguindo, a favor dos seus inimigos, a favor daqueles que queriam matá-lo. Sim, a pessoa que tem íntima comunhão com Deus sempre vai ser um intercessor. Não vai querer a morte do pecador, mas vai querer a restauração dele, como foi também nesse caso. Deus disse: eu vou fazer para ti um povo maior do que isso, vai ser melhor. Moisés disse: não, se você vai fazer isso, os povos em volta vão dizer que o Senhor não conseguiu levar o seu povo para a terra prometida. Então, se somos homens de comunhão com Deus, também sem dúvida seremos intercessores a favor dos pecadores. Quanto tempo passamos intercedendo pelos pecadores, até talvez pelos inimigos? A Bíblia diz, em Isaías 59, e vendo que ninguém havia maravilhoso de que não houvesse um intercessor. Por isso, seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Deus ficou maravilhado, não tem nenhuma pessoa intercedendo a favor desse povo pecador. Somos nós intercessores. Paulo era um intercessor. Que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a sua carne. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é pela sua salvação. A comunhão íntima com Deus transforma a pessoa em intercessoras. Paulo também estava sendo perseguido pelos judeus, e mesmo assim ele estava intercedendo a favor da salvação desse povo. Em Efésios 6,18 nós lemos: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mais um exemplo de intercessão. Jó,
quando ele estava já no fim do seu sofrimento. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando esse orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro de tudo quanto possuía antes. Sim, a vida de Jó mudou quando ele se tornou um intercessor a favor daqueles que estavam acusando ele falsamente. Intercessores são abençoados por Deus. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Quando Deus avisou que iria destruir essas cidades, Abraão fala: longe de ti que faz tal coisa, que matas o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo este lugar por amor deles. E Abraão foi diminuindo 40, 30, 20, depois ele disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez eu falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. Mais uma vez vemos aqui um grande intercessor a favor de pecadores que estavam para ser destruídos. Sim, comunhão íntima com Deus resulta em intercessões. E o melhor exemplo temos na oração sacerdotal de Cristo, quando ele disse: e não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Já enquanto esteve aqui na terra, antes da sua morte, Jesus orou a nosso favor. Ele é o nosso grande intercessor, o nosso grande sacerdote que está orando por nós. Um terceiro exemplo de comunhão íntima com Deus temos na vida de Estevão. Estevão mostrou que é possível ser fiel até a morte e concluir o ministério, mesmo se for necessário dar a própria vida. A Bíblia diz: se pareceu contentou a toda a multidão, elegeram Estevão como diácono, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então temos aqui, primeira vez, uma referência que fala que Estevão era um homem cheio do Espírito e de fé. Portanto, era um homem de íntima comunhão com Deus. E depois, quando já estava para ser apedrejado, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então, Estevão, ele continuou fiel ao Senhor até a morte. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Mais uma vez, um homem de comunhão com Deus, intercedendo pelos seus inimigos e ficando fiel até a morte, não desistindo do seu ministério, mas foi leal a Cristo até dar a sua vida por ele. A história traz muitos exemplos de homens que deram a sua vida por Cristo. Milhares morreram pela causa da fé. Um exemplo é de Policarpo. Veja o que esse registro nos conta. Então, o procônsul insistiu mais uma vez que ele negasse a Cristo. Policarpo declarou: há 86 anos eu tenho sido o seu servo, ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou? Novamente, o procônsul exortou a Policarpo a jurar por César. Dessa vez, Policarpo respondeu: como você tem de não saber quem eu sou, ou saber declarar com ousadia: eu sou cristão. E se você quiser saber mais sobre o cristianismo, ficarei feliz em marcar uma reunião. Furioso, o procônsul disse: você não sabe que tenho animais selvagens à sua espera? Eu entregarei a eles, a menos que você se arrependa. Policarpo respondeu: mande trazê-los, porque não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom, para mudar para o que é mau. Em seguida, o procônsul ameaçou queimá-lo vivo. Policarpo respondeu: você me ameaça com fogo que queima durante um momento e logo se apaga? Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e castigo eterno reservado para os ímpios?
Porque está se delugando, faça o que lhe agradar. O procônsul enviou seu arauto à arena para anunciar que Policarpo havia confessado ser um cristão. Nesse momento, a multidão, reunida com fúria violenta, pedia que Policarpo fosse queimado vivo. Rapidamente, eles fizeram uma fogueira juntando lenha de oficinas e banheiros públicos. Policarpo tirou as suas roupas e tentou tirar seus sapatos, embora sua idade avançada o tornasse difícil. Seus guardas se prepararam para prendê-lo à estaca, mas ele lhes disse calmamente: "Deixe-me como estou, pois aquele que me dá força para suportar o fogo também me dará força para permanecer firme na fogueira, sem ser segurado por pregas." Eles amarraram as suas mãos para trás. Policarpo ofereceu um salmo de louvor e gratidão a Deus. Seus perseguidores acenderam o fogo. Segundo observadores, à medida que as chamas aumentavam, não consumiam Policarpo como era esperado. O fogo formava um círculo ao redor dele, mas seu corpo não queimava. Como o fogo não teve efeito pretendido sobre o corpo de Policarpo, um carrasco foi ordenado a esfaqueá-lo até a morte com uma espada. Seu sangue extinguiu as chamas. Então temos aqui mais um exemplo do fruto quando uma pessoa tem íntima comunhão com Deus. Poder para aguentar firme até a morte por Jesus Cristo. Sim. A comunhão íntima com Deus traz muitos resultados na vida de uma pessoa. A pessoa vai ser, em primeiro lugar, convencida do seu próprio pecado, em vez de só apontar para os outros. A pessoa vai ser um intercessor pelos perdidos, e a pessoa vai ter força para seguir a Cristo e sofrer por Ele até a morte, se for necessário. Quando gastamos tempo aos pés do Senhor Jesus, escolhendo a melhor parte, então podemos ter certeza, Deus vai nos dar força para cumprirmos a missão que Ele tem para as nossas vidas. Que sejamos não apenas religiosos, não apenas apontando o mundo como culpado de tudo, mas que cultivamos em primeiro lugar uma comunhão íntima com o Senhor, para que Ele, por nossa vida, seja glorificado. Muito obrigado por assistir a mais uma meditação e que Deus o abençoe junto com toda a sua família. Amém.